Olá pessoal, estou tranquilo, ótimo. Os estudos, tudo em dia, tudo regular, tudo tranquilão. Beleza então. Pessoal, vamos começar aqui um assunto que é extremamente importante. Aí vai seguir você até a sua resolução de vestibular, chamado teoria atômica molecular, que depois a gente vai ver que vai envolver a grandeza mol, tá? É um assunto extremamente importante, todo vestibular aparece. É um assunto que o pessoal tem alguma dificuldade, mas a gente vai entender depois essa grandeza chamada mol, e ela é simples, tá? Não é tão complicada como parece. Bom, então inicialmente vamos começar com teoria atômica molecular, vamos definir o que é, ok? Então primeiramente, quando você trabalha com teoria atômica molecular, a ideia dessa teoria é você definir massa de átomo e massa de moléculas, ok? Então, essa teoria surge com a necessidade de você definir massa de molécula e massa de átomos quando Lavoisier e Proust começaram a trabalhar com massa dos elementos nos seus experimentos, ok? Então, a partir do momento que a química começa a ganhar um caráter de ciência, né, juntamente com Lavoisier e Proust, surge a necessidade de definir massas, ok? Então a teoria atômico-molecular surge para isso. Bom, então primeiramente, quando você se preocupa em massa, né, definir alguma grandeza, mensurar alguma grandeza, o primeiro passo é criar um padrão, ok? Então surge a unidade de massa atômica, tá? Que vai definir massa de átomos, e o padrão utilizado para essa unidade de massa é o isótopo, o isótopo de carbono 12. Tá? Por que o carbono? Bom, pela importância do carbono dentro da química orgânica. Tá? Poderia ser qualquer elemento. Pega-se o carbono devido à importância do carbono dentro da química orgânica. Tranquilo? Então, qual que é a ideia? Pega-se um átomo de carbono do isótopo 12, lembrando que tem o carbono 12, o 13 e o 14, pega-se o 12 porque ele é o mais abundante, divide esse átomo em 12 partes iguais, ok? E uma única parte é chamada de unidade de massa atômica. Então, uma parte das 12 partes do átomo de carbono 12 é uma unidade, tá? Então eu posso dizer que um U, uma unidade de massa atômica, uma fatia das 12 fatias, ok? Vai ser o meu padrão. Então, um U é igual a 1/12 do carbono 12. Tranquilo? Então, criei essa unidade. A partir de agora, toda vez que eu for definir massa de algum átomo, eu vou comparar a esse padrão adotado, que é uma parte das 12 partes do carbono. Ok? Muito bem. Então, vamos definir agora o que é a massa atômica do elemento. Então vamos pegar um átomo de cloro e verificar qual é a massa dele. Tá? Então a massa atômica de um elemento vai indicar para você quantas vezes a massa de um único átomo é maior do que o padrão. Quantas vezes a massa de um único átomo é maior do que um U. Tá? Então alguns exemplos. Sódio, 11U. O que isso significa? Se eu tiver uma balança de pratos e colocar um átomo de sódio de um lado dos pratos, tá? No outro prato eu tenho que pôr 12 fatias do carbono, 12 unidades padrões, 12U, ok? 12 não, desculpa, 11. 11 unidades padrão, 11U. Então se um átomo de sódio estiver num dos pratos, no outro prato tem que ter 11 unidades, 11 fatias do carbono. Cloro 35. Bom, se na balança tiver um átomo de cloro, no outro prato da balança tem que ter 35 fatias do padrão. 35 fatias que valem 1 U cada uma. Ferro. Um átomo de ferro tem massa 56 U. Portanto, se eu colocar um átomo de ferro no prato da balança, no outro prato da balança tem que colocar 56 fatias do padrão. Tá? Hidrogênio vale 1 U.
Então, um átomo de hidrogênio vale uma unidade, então no outro prato da balança tem que colocar apenas uma fatia. Tá? Então, o hidrogênio é exatamente, a massa de um átomo de hidrogênio é exatamente igual à massa do padrão. Então, por que não foi colocado o hidrogênio como padrão? Ué, porque descobriu-se que o hidrogênio vale 1 depois de criar a unidade padrão. Tá? Muito bem. Como é que eu faço o cálculo dessa massa atômica do elemento? Então, o cálculo ele é feito, é calculada pela média ponderada dos isótopos. Tá? Então, eu coloquei aqui um exemplo. Ó. O que é média ponderada? Porcentagem. Tá? Então, o átomo de cloro é formado por dois isótopos, 35 e 37. O cloro 35 tem uma abundância de 75% e o cloro 37 tem uma abundância de 25%. Tá? Como é que eu faço o cálculo da massa atômica do cloro? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a massa, nesse caso aqui é o número de massa, né? Lembra que o número que está em cima é o número de massa, o número de baixo é o próton. Então o número de massa é prótons mais nêutrons, né? Então eu pego o número de massa do cloro, multiplico pela abundância dele, pego o número de massa do outro cloro, multiplico pela abundância dele, tá? Então vai ficar 35 vezes 75, 37 vezes 25, divide por 100 porque é a porcentagem. Tá? O que eu calcular aqui vai ser a média ponderada dos isótopos. Tá? Então, o cloro, na média, tem massa 35,5 unidades. Ok? Não confunda o número de massa com a massa atômica. O número de massa vai ser sempre o número inteiro, porque o número de massa é a soma de prótons e nêutrons. Tá? E a massa atômica é a média ponderada. Então a massa atômica pode dar um número fracionado. Onde é que eu encontro a massa atômica? Cara, você encontra na tabela periódica. Todos os elementos que estão na tabela periódica, lá vai ser indicado para você a massa atômica, a média dos isótopos. Tranquilo? Massa molecular de uma substância. Bom, se a massa atômica é a massa de um átomo, a massa molecular é a massa de uma molécula. Né? Então me indica quantas vezes a massa de uma única, desculpa, o Miguel colocou errado aqui, única molécula é maior do que o padrão. Ok? Como é que eu calculo isso? É calculada somando-se as massas atômicas dos elementos químicos. Então você vai pegar as massas dos átomos que formam a molécula, tá? Vai somar essas massas e vai calcular a massa da molécula. Eu coloquei aqui exemplos. Então sempre a massa atômica é fornecida para você, tabela periódica, tudo bem? Então vamos dar um exemplo do cloro. Do cloro não, do cloreto de sódio, né? Então como é que eu vou fazer? Vou pegar NaCl. Então o sódio aparece uma vez e ele vale 23 a massa. Mais o cloro aparece uma vez e vale 35,5 a massa. Portanto vai dar uma média de 58,5 unidades. O que isso significa? Que uma molécula de NaCl tem massa 38,5 vezes maior do que o padrão. Ok? Outro exemplo. Vamos pegar glicose. Então eu vou olhar aqui. Ó. Tem 6 carbonos, o carbono vale 12. Então 6 vezes 12. Tem 12 hidrogênios, o hidrogênio vale 1. Então 12 vezes 1. Tem 6 oxigênios, o oxigênio vale 16. Ah, eu não pus aqui, desculpa. Então 6 vezes 16, ok? Vai dar 180 unidades. Então o oxigênio tem massa 16, tá? Faltou aqui. Ótimo. Deixa eu adicionar. Pronto, tá aqui, ó. Então 6 vezes 16, tá? Que é o oxigênio. 180. Muito bem. E quando tiver um sal que tem parênteses, né? Por exemplo, sulfato de sódio, fosfato de sódio. Então vou fazer o seguinte. Tem 3 sódios, o sódio vale 23. Então 3 vezes 23. Mais. Aqui dentro tem um fósforo, lá fora tem 2. Então eu faço 1 vezes 2 vezes 31, que é o fósforo. Xigênio, dentro do parêntese 4, fora 2. Então 4 vezes 2 vezes 16. Tá? Então vai dar 159. E cuidado com o sal hidratado.
carbonato de cálcio pentaidratado. Como é que eu vou fazer a massa disso? Eu vou fazer a massa do sal mais a massa da água. Então vai ficar assim, ó. Cálcio uma vez vale 40. Então 1 vezes 40. Mais carbono uma vez vale 12. 1 vezes 12. Mais 3 oxigênios vezes 16. Mais, esse ponto quer dizer mais, né, que junto com o sal tem água, então mais 5 vezes a água, que vale 18. Tá? Vai dar... Opa! Tá errado. Deu 190. Eu colei aqui de cima, né? Deu o mesmo valor. Dá 190. Então, de novo, ó. Vou fazer a massa do sal. Tá aqui a massa do sal. Esse ponto é mais 5 águas. 5 vezes 18, tá? Vai dar 190. Tranquilo? Ótimo. Pessoal, por enquanto a teoria é essa, ok? Essa pequena introdução. Na próxima aula a gente vai trabalhar com a grandeza mol, tá? Então vocês já estão aptos aí para resolver os exercícios dessa aula, ok? Então bons estudos, boa resolução. Fiquem com Deus e até o próximo encontro. Beijão, até mais.